Eu tinha um parafusinho aí, ó. Eu botei uns parafusinhos que eu fiz na viagem. Botou por cima, foi? Foi. Só. Como é que tu fez essa coisa? Um gambi. Gambiarrazinha. Galo. Galo não, tá no vida, né? Pode misturar. O quê? Galo. Água? É. Tu tá, eu quero me matar, infeliz. Bota a cabecinha, cara. Pega a cadeira ali. Não, essa cadeira não pega não. Pega essas coisinhas de Glaciado. Vou botar no chão depois da casa. Eu também tô não. Eu quero trabalhar pra ele como funcionário. Boa dele, respeito, gratidão. Vou deixar aqui como na mão, foi?